Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem me assistindo. Aqui quem fala é o professor Morrinho. Estou mais uma vez para trabalhar com vocês um conteúdo importante nesse momento que estamos fisicamente afastados. Dando sequência ao nosso material, a gente trabalha hoje o conteúdo da aula 11 da apostila 1, referente às migrações externas no Brasil, que é o nosso último conteúdo no que diz respeito ao tema movimentos populacionais. Trabalhamos inicialmente a classificação dos vários movimentos populacionais, trabalhamos posteriormente a parte de migrações internas no Brasil, e para a gente fechar esse conteúdo, vamos falar de migrações externas envolvendo o Brasil, migrações externas ou internacionais. Ou seja, vamos pensar ao longo da história as pessoas que vieram ao Brasil, o que motivou, em que período vieram, e ao mesmo tempo pensarmos nas pessoas que saíram do Brasil e foram para outros países. Então, basicamente é isso que a gente vai estudar ao longo dessa aula. Para a gente começar, vamos analisar as imigrações para o Brasil. No que diz respeito à imigração para o Brasil, é importante que a gente tenha em mente que o Brasil é um país, ou foi um país, que recebeu um fluxo muito grande de imigrantes ao longo da sua história. Se olharmos aí para os nossos documentos, a gente percebe essa influência da imigração na nossa família e a gente consegue perceber, obviamente, na composição étnica do país, na questão cultural do nosso país. Pensando nesse fluxo de chegada de pessoas no Brasil, a maior quantidade de pessoas que fizeram esse movimento de chegada, essa imigração no Brasil, fez durante o século XIX e começo do século XX. Então a gente pode falar que o momento que dá início a essa maior quantidade de imigrantes no Brasil é o ano de 1808, que é o ano justamente que coincide com a chegada da família real portuguesa no Brasil. E que não é uma coincidência, tá? Havia um plano por parte da família real portuguesa ao chegar no Brasil de promover o desenvolvimento econômico, de promover o crescimento do nosso país. E era preciso, de alguma forma, estimular a vinda de imigrantes para compor, dentro daquele contexto, uma maior parcela de trabalhadores assalariados, a formação de um maior mercado consumidor no Brasil, tendo em vista que o Brasil, até aquele momento, era essencialmente um país escravocrata. E por mais que houvessem muitos trabalhadores no Brasil, esses trabalhadores realizavam um trabalho compulsório, um trabalho forçado, que não era feito com base no assalariamento. Então, um primeiro fator favorável à chegada desses imigrantes no Brasil foi justamente a chegada da família real portuguesa e, consequentemente, o estímulo da família real portuguesa à vinda de povos, especialmente da Europa, para o território brasileiro. Um segundo fator que eu também acho importante a gente analisar como favorável à chegada de imigrantes no Brasil tem a ver com a grande extensão do nosso território e do fato do nosso território, no século XIX, ainda ter uma economia muito crua. Uma economia que tinha muitas atividades ainda a serem desenvolvidas e que isso se apresentava como uma oportunidade muito interessante para o imigrante que, porventura, quisesse vir para cá. Não seria por falta de espaço, não seria por falta de possibilidades de desenvolver atividades econômicas. Diante dessa extensão territorial, diante dessa economia crua que a gente tinha, a vinda de imigrantes acabava sendo muito bem-vinda, acabava sendo muito interessante para os próprios imigrantes. Um terceiro fator que julgo bem interessante é uma política que o próprio governo brasileiro vai fazer no que diz respeito à região sul. O sul do Brasil, até o começo do século XIX, era um grande vazio demográfico. Havia uma ocupação muito pequena dessa região. E aí, temendo que essa região, porventura, fosse invadida por argentinos, por uruguaios ou por paraguaios, houve o interesse do governo brasileiro em estimular o povoamento dessa região como um todo. E de que forma foi feito esse povoamento? Com a vinda, principalmente, de imigrantes de origem europeia para essa região. Imigrantes que ganhavam pedaços de terra, pequenos lotes de terra, e se dedicariam nesses lotes de terra ao desenvolvimento da policultura. E é nítido quando a gente olha hoje para essa região que alguns povoamentos, algumas regiões foram ocupadas por grupos bem significativos. Destaco nesse contexto do século XIX para a imigração de europeus nessa região. Imigração de italianos, de eslavos e de alemães.
A migração de japoneses, como mostra aqui esse mapa, é uma migração que vai acontecer apenas no século XX. Os italianos ocupando essa região, principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os alemães ocupando também esses mesmos dois estados, enquanto que os eslavos um pouco mais restritos ao estado do Paraná, região próxima a Curitiba, Ponta Grossa, no centro-leste do Paraná. A ocupação de alemães em torno das Serras Gaúchas, principalmente, cidade de Novo Hamburgo, cidade de São Leopoldo. Podemos olhar para o norte de Santa Catarina também, Blumenau, Brusque, Joinville, enquanto que os italianos também nesses dois estados, cidades como Criciúma, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, que a gente percebe a influência desses povos nas festividades, na arquitetura, na etnia que ocupa principalmente essa região. Um outro fator que eu julgo importante como favorável à chegada de imigrantes era a existência, ou passou a ser a existência, de leis abolicionistas. Tanto a Lei Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico de escravos, quanto a Lei Áurea, que abolia a escravidão. Aqui eu vejo duas importâncias nessas legislações. Primeiro, a oportunidade que garante ao imigrante de encontrar no Brasil um mercado consumidor a ser formado, ou seja, diante da possibilidade de desenvolver alguma atividade econômica no Brasil, teríamos, nesse sentido, um mercado consumidor se desenvolvendo. Outra vantagem que a gente tem das leis abolicionistas é que o temor desse europeu ou desse imigrante em vir ao Brasil e ser escravizado era um temor que tendia a ser diminuído. Afinal, leis para evitar a escravização, estavam sendo desenvolvidas no nosso território. Por fim, temos um último fator favorável, que é o ciclo da cafeicultura, que acredito que, do ponto de vista econômico, seja o principal fator que justifica essa migração ao longo do século XIX. A cafeicultura foi a principal atividade econômica do Brasil no século XIX e se desenvolveu em especial na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, sul de Minas, desenvolveu-se no norte do Paraná. É por isso que tivemos a migração de japoneses para essa região já no século XX. E é muito interessante perceber que, nesse contexto, além da atividade cafeeira ser uma atividade de grande geração de empregos e riqueza, havia um contexto na Europa de crise econômica, de crises políticas, e houve um aproveitamento dos cafeicultores brasileiros nesse instante de oferecer a esses imigrantes europeus o financiamento dessa viagem. E muitos, acreditando na prosperidade econômica ao vir trabalhar nas fazendas de café, acabaram vindo para o Brasil. E acabaram se deslocando para as grandes fazendas de café no interior paulista, no interior do Rio de Janeiro, do Paraná, bem como de Minas Gerais. Essa imagem que eu trago aqui para vocês é uma imagem bastante simbólica. É a imagem onde nós tínhamos a hospedaria dos imigrantes na cidade de São Paulo. Essa hospedaria era o local onde era feita uma triagem dos imigrantes que chegavam no Porto de Santos, subiam a serra e acabavam depois se destinando às várias fazendas de café. Esse mesmo espaço hoje abriga o Museu da Imigração de São Paulo, fica próximo à estação Brás do metrô em São Paulo e é bem fácil a sua visitação acontecer. Tá? É uma dica aí bem bacana aí para caso vocês tenham interesse pelo assunto. Para quem ainda gosta do assunto, se acessar o site do Museu da Imigração na internet, você consegue acessar os documentos que indicavam a chegada desses imigrantes, os registros de entrada desses imigrantes, e porventura aí você pode encontrar o registro de algum antepassado familiar seu dentro desses livros de registro. Tá joia? Da mesma forma, queridos, que tivemos fatores favoráveis à chegada de imigrantes no Brasil, existem fatores que desfavoreceram a chegada desses imigrantes. Porque o Brasil, de fato, recebeu muita gente, mas poderia ter recebido muito mais. Afinal, se a gente compara o número de imigrantes que chegou ao Brasil ao longo do século XIX, começo do século XX, tivemos muitos imigrantes, mas menos, por exemplo, do que a Argentina, do que o Canadá ou do que os Estados Unidos. Então, eu acho muito importante que a gente também tenha noção sobre esses fatores que desfavoreceram a chegada de imigrantes no Brasil. Olhando para esses fatores desfavoráveis, o primeiro que eu cito nem é o mais importante,
mas tem alguma relevância, que é a tropicalidade do clima aqui no Brasil. A maior parte do Brasil situa-se na zona intertropical, como a geografia física trabalha com vocês. A gente tem apenas uma parte do território brasileiro na região da zona temperada do sul, que é justamente a região sul em sua maior parte. Como o clima brasileiro é um clima muito quente e úmido, se comparado ao clima europeu, isso de alguma forma trouxe alguma dificuldade de adaptação para esses imigrantes, e muitos acabam dando preferência justamente à ocupação de territórios com alguma similaridade climática, como é o caso da Argentina, dos Estados Unidos, bem como do Canadá. Além disso, posso colocar também como um fator desfavorável a falta de suporte governamental a esses colonos que receberam terras na região sul. E aí você me questiona, mas Morrinho, o governo não deu terra para essas pessoas conseguirem produzir? Deu, mas adianta apenas fornecer terra? Mais importante do que a terra é fornecer também condições de produção, que tenham uma via de transporte adequada para o escoamento da produção, que tenha algum tipo de financiamento dessa produção acontecer. Porque dar simplesmente a terra sem condições de produção faz com que o imigrante empobrecido ao vir para o Brasil não consiga desenvolver plenamente sua atividade aqui. E muitos, infelizmente, vieram nessa condição. Diante desse quadro, muitos dos imigrantes que aqui vieram acabaram retornando para os seus países de origem. E ao retornarem para os seus países de origem, acabam relatando essa situação que foi vivida no Brasil, o que acaba de alguma forma prejudicando a nossa imagem frente a futuros imigrantes que poderiam vir para o nosso país. Outro fator que vejo como desfavorável é o fato da escravização por dívida ter acontecido a esses imigrantes que vieram trabalhar nas fazendas de café. Essa escravização não é uma escravização formal, mas acaba sendo gerada justamente por conta da dívida contraída pelos imigrantes ao virem ao Brasil. Muitos deles tiveram sua viagem, como eu disse a vocês, financiada pelos cafeicultores. Tiveram sua moradia cedida pelos cafeicultores ou pelos proprietários das fazendas de café. E à medida que se cria uma dívida com essa moradia, com essa viagem, com os bens que são comprados numa vendinha que exista dentro da propriedade rural, enquanto essa dívida não era quitada, o imigrante, o cafeicultor, o trabalhador da lavoura de café, nesse caso, ele tinha que continuar trabalhando até essa dívida ser efetivamente quitada. Esse tipo de situação não agrada muito o imigrante, que relata isso aos seus conterrâneos. E esse tipo de relato, de alguma forma, também prejudica a nossa imagem fora do país, o que acaba diminuindo o fluxo de imigrantes desejando vir para o nosso território. O quarto fator importante também tem a ver com o café. Se o café foi a principal atividade econômica do século XIX e do começo do século XX, a grande crise econômica que afetou o Brasil junto à grande crise mundial de 1929, ela atinge em cheio a economia cafeira. Tanto que a gente pode lembrar de um grande excedente de café que era comprado pelo governo federal para evitar a desvalorização desse produto. Diante desse quadro de crise econômica, os cafeicultores não conseguiram suportar tamanha crise e infelizmente não conseguiram manter o mesmo ritmo de produção. Diante da queda do ritmo de produção, não havia sentido manter tantos trabalhadores nas fazendas de café. Diante da mesma situação, não fazia sentido continuar estimulando a vinda de imigrantes para trabalhar nessas lavouras de café. Então vejo esse como um fator também desfavorável ao fluxo imigratório. Por último, um último fator que seja desfavorável a essa imigração tem muito a ver com esse contexto da crise de 1929. Com o desemprego muito alto no Brasil, com uma situação caótica do ponto de vista social e econômico, ter mais imigrantes no Brasil não era visto com bons olhos pelo governo federal. O governo, na época de Getúlio Vargas, então, desenvolve uma legislação restrita, ou que restringia a entrada de imigrantes no Brasil, que é de cotas de estrangeiros. A partir do ano de 1934, fica estabelecido apenas uma cota reduzida de estrangeiros que pudesse entrar no nosso território. Vale lembrar que essa cota atinge em cheio os principais grupos de imigrantes no nosso país, os imigrantes italianos, os japoneses e os alemães nesse contexto histórico. Tudo bem? Além da gente ter noção sobre esses fatores desfavoráveis e favoráveis, acho também interessante observarmos os principais grupos.
E esta tabela, este gráfico, perdão, ajuda a gente bastante a perceber esses grupos imigrantes. Veja que o gráfico em pizza, ele traz uma fatia muito significativa desse grupo pintado em roxo, que é o principal grupo de imigrantes no Brasil, o grupo dos portugueses. Portugueses que vieram não só durante o período colonial, mas vieram também após a independência do Brasil. Um grupo muito numeroso, que ocupou principalmente a faixa litorânea do Brasil, por conta do contato entre colônia e metrópole, um grupo que se dedicou bastante a atividades comerciais e que hoje, turma, ainda se encontra com bastante destaque em algumas cidades do Nordeste e no litoral do Rio de Janeiro. O segundo grupo mais numeroso que a gente encontra de imigrantes no Brasil é o grupo de italianos. Os italianos representam essa fatia de praticamente 30% dos imigrantes no Brasil, imigrantes italianos que, como a gente viu, ocuparam a região sul, principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como também ocuparam o estado de São Paulo. Alguns na capital, formando bairros bem tradicionais, como o bairro da Moca, o bairro do Brás, o bairro do Bexiga, e no interior do estado de São Paulo, cidades como Ribeirão Preto, Campinas, São Carlos, Araraquara, Jaú, são cidades que têm uma colônia italiana muito forte e que a gente percebe pelo sobrenome de muitos colegas, percebe por festividades locais que também se desenvolvem nessas localidades. O terceiro grupo numeroso para a gente destacar, o terceiro grupo mais importante para a gente destacar, é o grupo representado aqui em azul bem clarinho, o grupo dos espanhóis. Dois momentos importantes para essa chegada de espanhóis. O momento da União Ibérica, quando o reino de Portugal se submeteu ao poder do reino espanhol, da coroa espanhola, e aí a gente teve um fluxo interessante de espanhóis no Nordeste brasileiro, em especial em Salvador, e também no contexto do desenvolvimento da cafeicultura, onde muitos espanhóis se dirigiram ao interior do estado de São Paulo. O próximo grupo que se destaca é o grupo dos alemães. O grupo dos alemães, inferior a 5%, na quantidade de imigrantes que veio ao Brasil nesse maior contexto de imigração, grupo de alemães que ocupou principalmente a região sul do país. Como eu mostrei no slide anterior para vocês, estado de Santa Catarina, estado do Rio Grande do Sul, onde trazem um reflexo cultural bastante interessante, seja na aparência dessas pessoas, o que é bastante evidente nesses estados, no sobrenome que essas pessoas carregam e mesmo nas festividades, na arquitetura local. Tá joia? E um último grupo que eu acho que vale a pena a gente destacar, também num percentual pequeno, comparável ao dos alemães, é o grupo dos japoneses, com menos aí de 5% do total de imigrantes nesse contexto histórico do século XIX no Brasil. O grupo dos japoneses, ao vir para o Brasil, deslocou-se em várias regiões. Uma das primeiras regiões a ser ocupada pelos japoneses foi o estado do Pará, por incrível que pareça, onde os japoneses se dedicaram à criação do bicho da seda para a posterior produção de seda. O maior núcleo japonês, no entanto, veio parar no Sudeste. A partir de 1908, os japoneses que chegaram no Sudeste se dedicaram principalmente às atividades cafeeiras, tanto no interior de São Paulo quanto no norte do Paraná. Cidades como Bauru, São Carlos, Araçatuba, Presidente Prudente, aqui no estado de São Paulo, bem como Londrina e Maringá, no norte do Paraná, têm uma forte colônia japonesa. A própria cidade de São Paulo também recebeu muitos japoneses, tendo em vista aí o bairro da Liberdade como um bairro que até hoje resgata muito essa cultura japonesa tão forte no nosso país. Tudo bem? Pensando em outros grupos imigrantes, podemos citar os eslavos no Paraná, podemos citar os sírios, os libaneses na cidade de São Paulo. Mas os grupos principais são esses aí que a gente pôde trabalhar dentro desse gráfico. Tudo bem? Feito então nossa conversa sobre imigração para o Brasil, vamos conversar agora a respeito da emigração de brasileiros. No que diz respeito à imigração de brasileiros, eu tenho um fenômeno relativamente mais recente. Enquanto a imigração para o Brasil teve seu período áureo ao longo do século XIX, comecinho do século XX, a saída de brasileiros do nosso território aconteceu de maneira mais intensa a partir da década de 1970, e aí pegou todo esse final de século XX, comecinho de século XXI. O que motivou a saída desses brasileiros? O principal fator
não há dúvida alguma, é o fator econômico. Infelizmente, a gente vive num país muito desigual, um país marcado pelo subdesenvolvimento, pela dependência econômica, pela dependência tecnológica, e aí a gente tem uma parcela significativa de brasileiros, em especial da classe média, que almeja uma condição de vida muito melhor e que dificilmente consegue encontrar essa melhor condição de vida no Brasil. São esses os brasileiros que acabam se deslocando para o exterior em função principalmente dessa motivação econômica. Ao mesmo tempo, podemos falar que nesse contexto da década de 70, década de 80, muitos brasileiros deixaram o país por conta de uma situação política, em função do regime ditatorial que foi instalado no nosso território durante a ditadura civil-militar. Desse período ditatorial, políticos, intelectuais, artistas, personalidades do nosso país que se postavam de forma contrária ao governo, muitas vezes temendo pela própria vida, temendo pela tortura que poderiam sofrer, acabavam pedindo asilo político fora do país. Como se trata de um deslocamento para outro território, falo disso então como uma emigração forçada em função de uma situação política, em função de uma perseguição política. E qual foi o destino desses emigrantes? Os emigrantes brasileiros acabaram se deslocando para várias partes do mundo. E aí você tem no mapa, números no ano de 2011 sobre a distribuição desses brasileiros ao redor do planeta. Note, no entanto, que o maior volume de brasileiros fora do país reside na América do Norte, em especial no território norte-americano. Na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, existem grandes colônias de brasileiros em 3 regiões. No estado da Flórida, tanto na cidade de Orlando quanto na cidade de Miami, na cidade de Boston e na cidade de Nova York, ambas situadas no nordeste do país. São brasileiros que, em geral, dedicam-se a atividades que são menosprezadas pelos americanos, mas que desfrutam de uma condição de renda relativamente melhor do que boa parte da sociedade brasileira. E uma condição de renda que é muito mais interessante do que essas pessoas teriam se tivessem permanecido no Brasil. Um segundo destino muito interessante de brasileiros no exterior é justamente o território do Paraguai. E aí muitos perguntam, o que esses brasileiros vão fazer no Paraguai? Os brasileiros que foram para o Paraguai... Deu uma travada, desculpa, turma. Os brasileiros que foram para o Paraguai foram brasileiros que eram principalmente da região sul, que em função de um esgotamento, de uma saturação do seu espaço agrícola, acabaram comprando terras a preços convidativos na fronteira do Brasil com o Paraguai, e lá se estabeleceram como proprietários rurais. Esses brasileiros que lá vivem têm o apelido de brasiguaios. Um terceiro grupo importante de brasileiros acabou se dirigindo ao território japonês. Nem todo brasileiro consegue fazer esse movimento populacional. Normalmente, os brasileiros que realizam esse movimento são descendentes de japoneses que vieram para cá, filhos, netos e bisnetos, que nós chamamos de decassegues. São brasileiros que, quando voltam para o Japão, ou quando se dirigem ao Japão, se dirigem normalmente de um caráter temporário, para que consiga juntar algum dinheiro e mandar para a família que ficou no Brasil, ou consigam juntar bastante dinheiro para depois retornar ao Brasil e ter alguma autonomia maior em termos econômicos. Por fim, um último destino importante de brasileiros no exterior está no continente europeu. Longe de ser uma grande potência na Europa, Portugal acaba sendo um grande destino de brasileiros no continente europeu por conta da questão do idioma, por conta da facilidade que os brasileiros têm de se adaptarem culturalmente. Então, claro que existem outros inúmeros destinos, como Reino Unido, Alemanha, Itália, França, mas esses 4 países acabam sendo os principais quanto ao destino de brasileiros no exterior. Beleza? Para a gente fechar esse assunto, trago para vocês aqui algumas tendências recentes pensando nas migrações externas para o Brasil. Observando as tendências recentes no que diz respeito às migrações externas no Brasil, a primeira tendência importante que eu tenho para mostrar para vocês é que nesse começo de século XXI, em especial aí entre os anos de 2004 e 2014, houve um fluxo bastante interessante de brasileiros retornando ao nosso país, que é o que nós chamamos de imigração de retorno.
O que motivou esses brasileiros a deixarem os Estados Unidos, a Europa, o Japão e retornarem para o Brasil? Primeiro, o Brasil apresentou um crescimento econômico bem significativo nesse período que eu citei para vocês. Ao mesmo tempo, países nessas regiões desenvolvidas passaram por profundas crises econômicas, em especial no ano de 2008 e 2009, devido a uma grande crise que iniciou-se nos Estados Unidos no ano de 2008, a crise especulativa no mercado imobiliário. Outra coisa que leva muitos brasileiros a retornar para o país era a situação de xenofobia que viviam fora de seu território. Então esse é um fenômeno que hoje já não acontece com tanta intensidade, mas que entre 2004 e 2014 efetivamente foi muito forte. Uma segunda tendência importante foi a imigração ter voltado a acontecer no Brasil de maneira mais intensa. Mas não aquela imigração de povos europeus para cá ou de japoneses para cá, mas a imigração a partir de regiões menos desenvolvidas, como essa foto mostra, a imigração de haitianos. Não só haitianos vieram para cá, seja num contexto de guerra civil, de terremoto, de furacão que passou por aquele país, mas outros vieram para cá também, como os venezuelanos, numa situação de crise política e econômica, e outros países, outras pessoas oriundas de outros países, como Bolívia, Peru, Paraguai, dada a condição de subdesenvolvimento que eles apresentavam e a condição de crescimento econômico que a gente apresentava nesse mesmo contexto entre 2004 e 2014. Além dessa tendência forte de retorno de brasileiros e de vinda de estrangeiros para cá, oriundos de países menos desenvolvidos, também chamo bastante a atenção para as migrações de cérebros, que é um tipo de migração que você, aluno, que você, aluna, está muito sujeito a realizar. O que é a migração de cérebro, como você pode ver nessa imagem? Não é simplesmente o seu cérebro se deslocando, mas é o deslocamento de mão de obra qualificada, que é o que eu sei que vocês serão muito em breve. Essa mão de obra qualificada no Brasil muitas vezes não se sente valorizada financeiramente, não se sente valorizada profissionalmente. E muitas vezes existe a possibilidade dela se deslocar para o exterior para encontrar essa valorização. Até porque, se a gente lembrar de conteúdos anteriores que trabalhamos, hoje os países mais desenvolvidos passam pelo envelhecimento populacional e recrutam mão de obra qualificada ao redor do mundo. E aí eu tenho dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho, por parte dos países desenvolvidos, um ganho de cérebros, que é um processo que gera um círculo virtuoso. Por quê? Porque eles conseguem atrair a mão de obra qualificada em função da melhor qualidade de vida que conseguem oferecer a essas pessoas, em função dos melhores salários que conseguem oferecer a essas pessoas. E essas pessoas, ao contribuírem para o seu crescimento econômico, no caso dos países desenvolvidos, vão retroalimentar a chegada de mais pessoas qualificadas. Olhando do outro lado, do lado do subdesenvolvido, do lado do Brasil, claro que na lógica individual é muito interessante esse fluxo migratório. Afinal, os indivíduos que o realizam vão melhorar bastante sua condição de vida. Mas pensando na coletividade, não é tão positivo assim, porque afinal de contas, boa parte da formação desse indivíduo foi bancada em universidades públicas aqui no Brasil ou em outros países subdesenvolvidos. E quando essa pessoa retornaria ao investimento do Estado na promoção de tecnologia, de crescimento econômico, essa pessoa, na verdade, vai fazer isso fora do seu país. E isso gera um círculo vicioso, porque os mais bem qualificados vão para o exterior e não contribuem com o desenvolvimento do próprio país de onde tem origem. E assim, a futura mão de obra qualificada vai fazer o mesmo movimento, deixando esse país à mercê de um baixo desenvolvimento econômico. Beleza? Bom, passamos aí por vários temas importantes do assunto migrações. Todos esses assuntos têm grande relevância nos vestibulares. É importante que a gente faça os exercícios e fixe muito bem esse conteúdo. Mais uma vez agradeço a atenção, a presença de todos vocês nessa aula virtual. Até um próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.